Boa noite aos irmãos, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica. Boa noite também aos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É uma alegria ter você aqui nos acompanhando essa série de estudos de Daniel e de tão importância que é para nós entendermos em que momento da história nós estamos vivendo. Nós estamos numa caminhada, desde o primeiro estudo eu estou falando isso, a gente está numa caminhada de dia após dia a entender um pouquinho mais sobre o livro de Daniel e o que esse livro traz para a nossa realidade de hoje. Será que esse livro tem alguma coisa a ver conosco? Será que esse livro foi escrito para nós? E nós vimos que o livro de Daniel, ele é um livro que foi feito para o tempo do fim. E nós estamos nesse tempo do fim, no tempo onde as profecias estão se cumprindo, onde o final das profecias estão se cumprindo. E nós estamos numa caminhada, nós estudamos a primeira parte do livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, a respeito da história de Daniel, a vida de Daniel no cativeiro da Babilônia, logo em seguida os anos dele no Império Medo-Persa, e ele termina o capítulo 6 com Daniel na Cova dos Leões, vencendo a Cova dos Leões. E entrando no capítulo 7, a gente entra num segundo bloco, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós estamos vendo a parte profética do livro de Daniel. Só vou pedir um pouquinho para baixar o microfone, tá bem alto aqui, por favor. Legal. Nós vimos também que esses dois blocos, tanto o primeiro bloco, que é a parte histórica, quanto o segundo bloco, que é a parte profética, ela tem a ver conosco, porque por mais que a primeira parte fale só de parte histórica e fale de uma realidade específica para Daniel, nós entendemos que a primeira parte do livro, ela nos diz como que os eventos finais eles vão acontecer. Assim como foi na vida de Daniel e toda a fidelidade que Daniel teve e todas as provações que Daniel teve, essas provações, essas dificuldades serão colocadas novamente no tempo do fim. E no segundo bloco, que é no bloco das profecias, nós entendemos que é quando essas profecias irão acontecer, quando que o final dos tempos irão acontecer. Nós estudamos na semana passada, começamos a estudar Daniel capítulo 8, no qual nós temos a visão do carneiro e do bode. E nós vimos que essa visão, ela tem a ver com Daniel 7, ela tem a ver com Daniel 2, e cada visão que Daniel tem, ele tem a visão dos reinos mundiais, dos períodos proféticos que nós temos no mundo e todos os reinos grandes e importantes que nós temos no mundo. Se nós vamos lembrar de Daniel 2 e Daniel 7, ele começa falando do reino da Babilônia. Em segundo lugar, ele fala do reino dos medos e dos persas. Em terceiro lugar, ele fala no reino dos gregos. E em quarto lugar, ele fala do reino de Roma, o Império Romano. E nós vimos também no capítulo 7 que esse Império Romano ele se divide em duas partes. Quando Daniel ele fala que ele vê um animal terrível e espantoso, ele está se referindo ao poder militar, aquela Roma militarizada, aquela Roma forte que entra e invade e domina todo mundo. Só que tem um segundo momento que fala a respeito do chifre pequeno, que é um momento posterior de Roma. É um momento que Roma ela deixa de ser um reino único, poderoso, mas ele passa a ser um reino espiritual, um reino que procura vencer através da espiritualidade. Ele tenta entrar no reino espiritual e tomar conta da situação. E nós vimos na semana passada isso mais amplamente no capítulo 8 de Daniel. Eu queria que você abrisse Daniel capítulo 8 e nós vamos retomar a partir do verso 9. Daniel capítulo 8, verso 9. Que diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou.
Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Até aqui. Nós vimos aqui o chifre pequeno. Daniel, capítulo 8, verso 9, fala desse chifre pequeno. Ele retoma esse chifre pequeno dizendo o seguinte, que ele, em primeiro lugar, ele se expande de que forma? Geograficamente. E, em segundo lugar, ele se expande no exército dos céus. Por que a gente está retomando esse ponto? Porque essa visão do chifre pequeno, que ele cresce até o céu, ele atinge o exército dos céus, ele continua dando mais detalhes de como isso vai acontecer. Verso 12, ele diz o seguinte: o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. A partir do verso 13 e o verso 14, é o tema, são os versos centrais do livro de Daniel. É a parte principal, porque diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do santuário diário, do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E a resposta, ela vem no verso 14: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Hoje, mais especificamente, o nosso tema é única e exclusivamente entender o que significa essa profecia de 2.300 dias, tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. E nós começamos com o tema dizendo que são as profecias dos 2.300 anos. Mas por que eu estou dizendo 2.300 anos se a profecia ela nos traz 2.300 tardes e manhãs? Nós vamos entender por quê. E nós vamos entender em que ponto que essa profecia começa, quais eventos que ela vai nos direcionar e aonde que ela vai apontar. E por que ela vai nos apontar. Só que para nós entendermos esse capítulo 8, nós vamos precisar fazer uso de alguns outros textos bíblicos e principalmente nós vamos precisar entrar no capítulo 9 de Daniel. Porque Daniel, ele não entende o que está se passando. Ele não entende. E ele pergunta para o anjo. E o anjo volta no capítulo 9, explicando para Daniel o porquê dessas coisas. O porquê dessas coisas. Então nós vamos começar a destrinchar essa profecia dos 2.300 anos. Talvez nós não consigamos terminar tudo hoje, porque é muito detalhe. Se não der para terminar hoje, a gente vai até um ponto e semana que vem a gente termina e fecha o capítulo 8 e o capítulo 9. Sem pressa, sem correria, para que nós entendamos ponto por ponto. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Primeiro ponto, ele diz aqui que o santuário seria purificado, e nós vimos semana passada o que significa essa purificação do santuário. Mas nós vimos o que significa o santuário, quais são as características desse santuário, e nós vamos relembrar quais são as características. O santuário, segundo o Êxodo, Deus ele ordena que Moisés faça um santuário segundo o que ele viu. E esse santuário servia para quê? Para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Deus queria estar perto do seu povo. Só que nesse santuário, ele era uma forma ilustrativa de Deus mostrar o quê? O plano da redenção. Mostrar como que os eventos se sucederiam para que Deus pudesse fazer um resgate da raça humana. Já que o pecado tinha entrado na terra e já que o povo estava perdido em meio ao pecado. Deus ele tinha um propósito de libertar. E essa esperança, essa promessa já tinha sido feita desde o Éden. Lembra em Gênesis 3,15, quando Deus fala para a mulher que a descendência dela iria pisar na cabeça da serpente? Essa era a primeira profecia messiânica. E Deus, através desse santuário, ele nos explica como que se daria isso. Vamos relembrar como que a gente falou um pouquinho semana passada, mas vamos relembrar como que era o santuário. O santuário, ele era tanto no deserto, quanto o santuário físico, o santuário construído em alvenaria, ele era uma construção que ele tinha 3 pontos importantes.
O primeiro ponto, a primeira parte, era o pátio. O que tinha nesse pátio? Nesse pátio tinha o altar de holocausto. Era onde era feito os sacrifícios. Nessa parte tinha mais uma coisa. Tinha uma pia de purificação. Era uma pia cheia de água onde o sacerdote ele se limpava, ele se lavava. Passando na parte interna do santuário, o primeiro compartimento ele era chamado de lugar santo. E esse lugar santo, se você entrasse nesse compartimento, finge que você está dentro do santuário. Se você entrasse do seu lado esquerdo, o que teria? Teria a luz, o castiçal, representando Cristo. E mais, esse fogo ele não podia ser fogo de fora, ele só podia ser fogo dali de dentro. Então aquela chama não poderia se apagar nunca. Ela era alimentada com um azeite especial, um azeite preparado única e exclusivamente para o serviço do templo, que esse azeite representava o Espírito Santo. Se você olhasse do seu lado direito, tinha uma mesa com 12 pães, os pães da proposição. Esses pães representavam quem? Representavam as 12 tribos de Israel. Mas quem que de fato representava esse pão? Jesus. O pão é Jesus. Se você olhasse à frente do santuário, ali na frente tinha o altar de incenso. Aquele altar de incenso, ele representa a intercessão do sacerdote, que era a representação de Cristo pelo seu povo, porque ele queimava incenso, e aquele incenso, aquela fumaça, ela subia simbolicamente aos céus, significando que Cristo, o sacerdote, está intercedendo por esse povo. E mais, essa fumaça ela também entrava no outro compartimento, onde tinha a presença de Deus. Entrando no último compartimento do santuário, nós temos a Arca da Aliança, onde tem os 10 mandamentos de Deus. Essa Arca da Aliança, ali ela tinha 2 anjos esculpidos, e ali era manifestada a presença de Deus, a Shekinah. Isso no santuário, no templo do deserto e também no templo de Salomão. O próximo templo, que foi construído depois do exílio da Babilônia, não tinha a presença de Deus. Ele não tinha a presença de Deus, mas ele teve a presença de Deus de uma outra forma. O próprio Cristo prisou. Por isso que a palavra de Deus diz que o segundo templo teria mais esplendor do que o primeiro, porque o próprio Deus, ele se fez carne e pisou nesse templo. Se ele se manifestava através da Shekinah, no segundo templo ele se manifestou pessoalmente. Ele esteve pessoalmente várias e várias vezes no templo. Seguindo, o texto de Daniel 8,14, ele fala que esse santuário ele seria purificado, e nós vimos semana passada que essa purificação ela tinha a ver com os serviços que eram feitos no santuário. E tinha 2 tipos de serviço. O serviço diário. Esse serviço diário era no qual o sacerdote ele pegava e imolava 2 cordeiros, um na parte da manhã, um na parte da tarde, e ele pegava e aspergia o sangue ali no altar, levava o sangue do cordeiro lá para dentro e aspergia dentro, ele respingava o sangue dentro do lugar santo. Para quê? Para que fizesse a intercessão do povo de manhã e à tarde. Esse é o sacrifício diário, ou melhor, que a gente pode dizer, esse é o contínuo, porque todos os dias o sacerdote ele fazia isso, de manhã e à tarde. E nós chegamos a comentar aqui semana passada que Cristo, quando ele morre justamente no horário do segundo sacrifício. Ele morre às 3 horas da tarde. Ele cumpre até no horário o seu sacrifício. Dando sequência, o segundo cerimonial, o segundo serviço que tinha no santuário era justamente a purificação do santuário, no qual, uma vez por ano, e esse dia era chamado de Yom Kippur, ele precisava fazer a purificação do santuário. Era a purificação de todos os pecados de toda a população. E somente o sumo sacerdote podia fazer isso. E nisso ele não pegava um cordeirinho, mas ele pegava bodes. Ele pegava 2 bodes, só que um desses bodes, ele não era imolado, ele não era morto. E ele representava
o inimigo de Deus, ele representava Satanás. E o outro bode, ele representaria Cristo. Esse bode, ele era imolado, mais uma vez, o sangue dele era levado para onde? Lá para o lugar santíssimo, no qual era feito a intercessão do pecado de toda a nação. Depois disso, o que acontecia? Ele pegava aquele santuário e eles faziam, era o dia do faxinão, era o dia da limpeza total. Era feito uma limpeza, o véu que era aspergido o sangue diariamente, 2 vezes por dia, aquele véu ele era limpo. Então o santuário ele estava purificado dos pecados, porque aquele sangue representava o pecado. O pecador, ele transferia o seu pecado para dentro do santuário. E nesse dia, no dia 10 do mês 7, o dia da expiação, ele fazia essa limpeza geral. E a partir desse dia, ninguém tinha pecado mais. Ia começar uma nova fase, mais um ano pecando. Chegava mais uma vez no 10º dia do mês 7, outra vez, Yom Kippur, limpeza. Os pecados do ano todo eram limpos. Ou seja, o pecado da nação durava quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Ano após ano era feita a expiação, a limpeza dos pecados. Daniel, ele não entende a visão do capítulo 8. Ele acaba não entendendo, porque o verso 14, ele diz assim, que até as 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Verso 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, eu fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Só que, vamos parar para pensar. Daniel entendeu toda a profecia? Sim ou não? Ele entendeu o que significava esses 2.300 anos? Por que não? Era o tempo do fim. Daniel, se a gente vai continuar lendo hoje, Daniel 9, o anjo ele tem que voltar a explicar detalhes dessa profecia. O que o anjo dá a entender a Daniel até então? Os reinos, a sucessão de reinos. Ele chega até a conclusão do reino da Grécia, que o reino da Grécia era um dos reinos. Ele sabia a sucessão dos reinos, mas ele não sabia qual que seria o tempo do fim. Ele não sabia os eventos do tempo do fim. Sim. Sim. Isso é importante ressaltar. Daniel não entendia porque não fazia parte do contexto dele. Ele não viria ver aquilo na vida dele. Porque quanto tempo depois se passou para que as profecias se cumprissem? Muitos e muitos tempos depois. Se a gente pegar essa visão, foi mais ou menos em 500 e alguma coisa antes de Cristo. Olha quanto tempo já se passou. E ainda está se cumprindo a profecia. Ainda está se cumprindo. Não essa profecia que ela já se deu, já se cumpriu o início dela. Mas todo o tempo do fim ainda não acabou. Nós estamos vivendo ainda os efeitos dessa profecia. Clica para mim do outro lado. Daniel 8,16 ele fala que Gabriel ele dá a entender a visão, mas ele não dá a entender a visão completa, que a gente vai entender, ele continua dando a entender no capítulo 9. Opa. Verso 27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei de negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel ele ficou com aquilo na cabeça, martelando, porque imagina, toda a visão de Daniel, desde o início, ele vê vários animais. Depois desses animais, 2 anos depois, ele vê uma sucessão de animal de novo. E ele vê um chifre pequeno. Ele não entendia o que isso significava. E ele, a partir do capítulo 9, ele ora a Deus para que Deus revelasse para ele o significado das coisas. Daniel 9,
descreve o retorno do anjo Gabriel com o objetivo de fazer Daniel entendido a respeito da visão. Ele começa a explicar para Daniel o que significava toda essa visão, principalmente essa parte dessas 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8 e 9 acham-se conectados, sendo segundo a chave com a qual desvendamos os mistérios das 2.300 tardes e manhãs. Por que a gente diz isso? Porque a partir do capítulo 9, Daniel, mais especificamente a partir do verso 20, ele começa a nos dar pistas de quando isso acontece. Porque ele começa a falar de tempos, não tempos históricos, mas ele começa a falar de eventos. E esses eventos a gente começa a contextualizar, a gente vai fazer uma linha do tempo e a gente consegue colocar esses eventos na linha do tempo e nós sabemos em que ano esse evento aconteceu. E a gente começa a entender quando que esses eventos acontecem e por que eles acontecem. Daniel 9, verso 3 diz assim, lê na sua Bíblia: Voltei ao rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Do verso 4 até o verso 19, Daniel, ele ora, ele clama a Deus pelo seu povo, mas ele clama a Deus para que ele entendesse o que se passaria, por que ele estava tendo essas visões e o que significavam essas visões para ele. E a partir do verso 20, olha o que o verso 20 ele nos traz. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Deus, ele ouve a súplica de Daniel, porque Daniel, ele queria entender o que ele estava passando, por que ele estava tendo essa visão. O que Daniel, ele queria entender? Opa, dá um clique para mim que travou. Verso 17, agora pois ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplender o teu rosto por amor do Senhor. O que Daniel queria entender? Daniel, ele queria entender aquela visão do santuário. Por que o santuário ele estava desolado? Segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 13, ele diz que a visão, até quando duraria a visão do santuário e da transgressão assoladora. E lembrando que Daniel, no tempo de Daniel, o primeiro templo já tinha sido destruído. Porque na última excursão da Babilônia no império, ali na terra de Jerusalém, o que ele fez? Ele destruiu o santuário. O santuário foi colocado em ruínas. Essa visão, Daniel, ele começa a entender que o santuário ele precisava ser restaurado a partir daí. E ele pede a orientação de Deus para saber o porquê que o santuário ele estava assolado. Só que Deus, ele não queria simplesmente falar só desse santuário. Ele queria falar de coisas muito maiores. Ele queria falar do santuário que havia no céu. Ele queria falar a respeito do plano da salvação. Só que isso inclui o santuário terrestre também. A resposta de Deus vem no verso 21 e no verso 22, no qual a gente já lemos. Gabriel ele se apresenta a Daniel e ele diz assim: Deus ouviu a sua súplica e Deus ele vai te revelar. Por que ele revelaria a Daniel? Porque Daniel ele era muito amado. O verso ele enfatiza: porque és muito amado. E considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel, ele era, através das suas súplicas, das suas orações e da sua fidelidade a Deus, Deus deu não somente a visão, mas todo o entendimento da visão para que Daniel pudesse entender. Daniel entendeu por inteiro? É lógico que não, porque não fazia parte do contexto dele. Mas parte da visão ele conseguiu entender.
Parte da visão foi colocado para ele a entender. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera, pois, a causa e entende a visão. Até quando isso aconteceria? Até quando esse evento seria colocado? Até 2.300 tardes e manhãs. Por que Deus ele coloca na profecia 2.300 tardes e manhãs? O que significa essa expressão tarde e manhã na Bíblia? Primeiro ponto que a gente pode entender esse texto. Tarde e manhã representa o quê? Um dia. Ah, mas quem que disse isso? A própria palavra de Deus. Se você voltar no livro de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, como que Deus diz? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. A ordem do dia para o judeu, e a ordem do dia, conforme Deus estabeleceu, era: passava-se a tarde, a parte escura, e depois a parte clara, a parte do dia. Ou seja, do pôr do sol até o outro pôr do sol. Ou seja, nós estamos vivendo numa inversão, segundo o qual Daniel 7 fala que ele mudaria os tempos e as leis. Nós estamos vivendo numa fase onde nós vivemos o que foi determinado pelos homens. Nós vivemos o dia a partir do quê? Da meia-noite até as 11h59. E não do pôr do sol até o pôr do sol. Mas o que significa? Vamos pensar um pouquinho. Agora a gente precisa raciocinar. Se esse período de 2.300 tardes e manhãs, ela representa todos os eventos, todos os reinos, porque o que acontece? Quando o anjo, ele pergunta, um santo pergunta ao outro, e o anjo responde, ele diz o quê? Até quando vai durar o quê? A visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, no qual é entregue o santuário e o exército. Ou seja, ele está falando de um período antes do tempo do fim. Ele está falando desde onde? Desde o início dos reinos. Porque o povo ele é assolado, o santuário ele começou a ser assolado quando? Quando a Babilônia entra. Ou seja, desde o período da Babilônia, que aconteceu isso, até quando? Até um tempo muito depois. Se nós formos pegar 2.300 dias, quantos anos dá? Vocês já chegaram a fazer a conta? Verdade. Isso dá por volta de 6 anos. Quanto tempo a Babilônia ficou no poder? Quanto tempo a Medo-Pérsia ficou no poder? Quanto tempo a Grécia ficou no poder? Quanto tempo Roma ficou no poder? Dá para ser essa profecia literal 6 anos? Então nós precisamos procurar na palavra de Deus algo que nos dê suporte para entender o que significa esses 2.300 dias. O que significa? Olha esse texto de Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Esse texto de Números, ele nos faz uma referência que, quando Deus ele quer falar de profecias, ele usa um exemplo no qual ele pega o povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Lembrando dessa história, quem que se lembra dessa história de Números? O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, Deus ele falou, vai e entra. Moisés ele ouve o povo pede para que seja espiada a terra. Moisés clama a Deus e Deus fala, então espia a terra, manda 12 espias para lá. E nós conhecemos a história, o que acontece? 2 espias voltam falando que a terra era muito boa. Os outros espias falaram o quê? Que a terra era boa, mas era extremamente perigosa. Deus já tinha dado a terra antes mesmo deles espiarem, mas eles não confiaram nas promessas de Deus. Então o que Deus faz? Manda eles peregrinarem
um ano para cada dia que eles ficaram até chegar na Terra Prometida. Eles levaram do Egito até a Terra Prometida, até as portas da Terra Prometida, 40 dias. E eles tiveram que peregrinar um dia, um ano para cada dia. Ou seja, eles peregrinaram mais 40 anos, dando volta no deserto, para que chegasse no final desses 40 anos, chegasse no mesmo lugar, mandasse o espírito de novo, e eles entraram na Terra Prometida. Ou seja, Deus ele nos dá um princípio para nós usarmos, em princípio bíblico de tempo. Aonde nós vemos, em questão profética, onde nós vemos dia, nós podemos colocar ano. Ou seja, na profecia de Daniel 8,14, que fala de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, nós podemos entender que foram 2.300 anos. Isso aí não era dificuldade, entender que era 2.300 anos. O problema é, quando isso começa? Em que período isso começa? Porque muitos e muitos já colocaram essa data em vários pontos. E cada um chega numa data diferente. Como que nós sabemos qual que é a data real? Qual que é a data ideal para começar? E quais são os marcadores de época que nos faz entender que essa é a verdadeira data? Como que nós podemos entender isso? Eu queria ler com vocês o verso 24 do capítulo 9. Olha o que o verso 24 e verso 25 ele diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Primeira parte, a gente para aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeira pergunta é, qual que é a porção desses 2.300 dias menciona na visão de Daniel a determinação aos judeus? Quanto tempo foi dado? A gente pega aqui esse verso 24 que diz 70 semanas. E nós vamos fazer o mesmo princípio das 70 semanas. Cada semana 7 dias. Quantos anos representa isso? E a gente tem a primeira linha do tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando disse o anjo que deveria começar as 70 semanas? Quando que deveria começar essas 70 semanas? Verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Desde a ordem para restaurar Jerusalém. Quando essa ordem ela foi dada? Quando que essa ordem ela foi publicada? Opa. Em primeiro lugar, Ciro, ele se referia à reconstrução do templo, mas a ordem não foi dada por Ciro. Dario também, ele tinha esse desejo, a continuação da obra que havia sido estorvada por Armerdes. Porém, esse rei, o Artaxerxes, ele dá uma ordem nesse ano, 457, ele expede essa ordem para que seja reconstruída a cidade de Jerusalém e o templo. Quem que se lembra, quem que foi ordenado a fazer isso? Quem que é ordenado a fazer isso? Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, você pegar esses dois livros, você vê a reconstrução do templo, o início da reconstrução do templo. Ou seja, se Daniel, capítulo 9, verso 25, ele diz que a saída da ordem para restaurar Jerusalém é o ponto inicial das 70 semanas, e essas 70 semanas elas estão dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, nós entendemos que o ponto marco inicial para nós entendermos aonde começa essas 70 semanas
ela é o ponto inicial das 2.300 tardes e manhãs. E foi nesse ano, 457 a.C. Tem outras marcas, outras marcações de tempo no capítulo 9? Tem. Vamos continuar marcando o tempo. Olha o que diz o livro de Esdras, capítulo 7, verso 11 e verso 13. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. A saída deles para a reconstrução do templo. Eles vão para reconstruir não somente a cidade, mas também ao templo de Jerusalém. 7 e 8 de Esdras. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no ano 7º desse rei. O livro de Esdras ele nos dá, então, a data de quando isso acontece. E pela história nós conseguimos chegar no ano 457. Ou seja, ponto inicial, 457 a.C. Nós podíamos fazer a conta 2.300 anos para frente? Podíamos. Mas é mais legal a gente continuar vendo que o livro de Daniel, capítulo 9, ele nos dá a marcação de todo esse período até o final. E isso é importante a gente entender, porque como que a gente sabe que esse ponto é o ponto inicial? Porque as outras marcações que nós vamos ter, ela nos dá a certeza que esse é o primeiro ponto. Que parte desse período deveria ir até o Cristo, ao Messias, ao ungido. Nós vamos ver que a partir do verso 26, ele vai falar do ungido. Olha o que o verso 26 vai nos dizer. Verso 26 diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha o que o texto diz. Depois das 62 semanas. 62 semanas da onde? Dessas 70 semanas. Vai passar 62 semanas desse período e vai acontecer o quê? Vai vir quem? Será morto ou ungido. Vamos voltar na nossa linha do tempo. Verso 25 e o verso 26. Ele fala assim no verso 25, só para a gente voltar. Sabem, desde a saída da ordem até o Messias, o príncipe 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em que ocasião especial Jesus recebeu a unção? Quem que se lembra do batismo de Cristo? Onde que nós encontramos esse texto? Lucas 3, verso 21 e 22, ele nos diz quando Jesus ele é batizado por João Batista. No início do seu ministério, Jesus ele é batizado. Ou seja, essa marcação de tempo, ela se dá aí. Quando Jesus é batizado, antes, no início do seu ministério, é a segunda marcação da nossa linha do tempo. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deus, através do batismo de Jesus, ele unge o Messias. Verso 4, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus ele foi ungido quando? No seu batismo. E a gente volta às nossas contas do tempo. Ele diz o seguinte: 7 semanas vezes 7 dias, dá 49 dias, 49 anos. As 62 semanas vezes 7 dias, dá 434 dias, que dá 434 anos. 49 anos mais 434 anos dá 483 anos. Por que a gente estava dizendo isso? Porque nós pegamos aqui o 25 e o 26. O 25 diz o quê? 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas
primeira parte, é onde o ungido viria. E as 62 semanas. E o final do tempo dá 483 anos. Se nós formos pegar esses 483 anos, nós vamos chegar o quê? Sete semanas, o templo ele começou a ser reconstruído. O templo empregado na obra de reconstrução. 62 semanas ou 434 anos, ele se dá a marcação de quê? 27 a.C., batismo de Jesus. 27 a.C. Opa, vamos voltar. Se nós formos somar de 457 mais 483, nós chegaríamos no ano 27 depois de Cristo, antes de Cristo. Por quê? Que evento que nos leva a esse evento aí? O batismo de Jesus. No ano 27 a.C., Cristo ele começa o seu ministério. Cristo começa o seu ministério. Batismo do ungido, batismo de Jesus. Plano da salvação. Daniel 9, 26 e 27 diz o seguinte: depois das 62 semanas, será morto, cortado o ungido, e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Queridos, essa última semana, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque ela faz total sentido. Vamos entender de novo. Depois das 62 semanas, o que vem depois dessas 62 semanas? O batismo de Jesus, certo? Jesus é batizado. O ungido já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana, quantos dias são? 7 dias. Quantos anos são? Uma semana, quantos dias são? 7 dias. 7 dias. Quantos anos são? 7 anos. Vamos voltar. Por uma semana, na metade da semana fará cessar os sacrifícios. Quanto tempo Jesus levou o seu ministério? 3 anos e meio. Quanto que dá 7 anos dividido por 2? 3 anos e meio. Ou seja, na metade da semana, faria cessar o quê? O sacrifício. Por que faria cessar o sacrifício? Porque Jesus morreu. Jesus morre e o que acontece com o santuário? O que acontece com o véu do santuário? Se rasga. Ou seja, Daniel já tinha informação de que quando o ungido, o Messias, viesse, na metade da última semana, ele viria e ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Que sacrifício e oferta de manjar era essa? Era toda a ordenação do templo. O templo de Jerusalém, ele não seria mais necessário. Porque qual que era o objetivo do templo que existia? Era uma ilustração do plano da salvação. Deus ele mandou o povo construir o templo. Foi a primeira fala que eu disse. Deus mandou construir o templo por 2 motivos. Primeiro era para que ele pudesse habitar no meio deles. O segundo objetivo ele queria demonstrar de forma ilustrativa o plano da salvação. O plano da salvação. E todo o plano da salvação está dentro do santuário, porque na primeira parte do santuário, o que acontece? O cordeiro é morto. O cordeiro é morto na primeira parte. Na segunda parte, a intercessão pelos santos. E na terceira parte do santuário, há o quê? A purificação dos pecados. Ou seja, o juízo. Ou seja, todo o plano da salvação, ele é explicado dentro do santuário. E dentro dessa explicação, Daniel ele tem essa visão e o anjo explica para ele que essa aliança, ela seria feita na metade... Só vou voltar um slide. Opa. Ela seria feita nessa metade da semana. 3 anos e meio, Jesus andou com os discípulos. Por 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, Jesus morre. Só que ainda faltava o resto da semana. E agora o mais incrível, o que acontece no final dos outros 3 anos e meio, no final dos 7 anos? Quem que consegue entender o que acontece no final desse período?
Só vou passar aqui, peraí. Libera pra mim. Opa. Travou de novo, isso. 31 anos. Depois desse tempo, o que aconteceu? O ungido é morto, na metade. 3 anos e meio. O que acontece no restante desses 3 anos e meio? Nessa data. Quem que morre nessa data? Alguém tem ideia quem morre nessa data? Três anos e meio depois, Estevão morre. O que acontece depois que Estevão morre? Paulo, ele é convertido e o evangelho ele começa a se expandir de uma forma mais maciça. Ou seja, a morte de Estevão, ela estava predita em Daniel 8, 26. Porque o que acontece? Olha o que diz. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e ao fim será um dilúvio até o fim da guerra. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. No período que Estevão é morto, a perseguição ela se torna mais intensa. Mas com mais a perseguição ficasse intensa, o que aconteceu com o Evangelho de Deus? Foi mais pregado. Nós vamos encerrar nessa parte. Olha o que o verso 59 e 60 de Atos 7 diz. E apedrejaram Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impute os pecados. Com essas palavras, ele adormeceu. Nós vamos partir da semana que vem, eu falei que ia demorar três estudos, Daniel 8 e 9, porque é muita informação. Quando a gente entrasse nas 2.300 tardes de manhãs, ele teria muita informação. Nós estamos onde? Agora, nós estamos no final das 70 semanas. Depois das 70 semanas, que é o princípio do capítulo 9, verso 20, que ele começa dizendo das 70 semanas, a partir daí, o que vem? Quais são as marcações de tempo? O que nós conseguimos nos embasar para a gente continuar construindo essas 2.300 tardes e manhãs? Semana que vem, eu convido você a estar aqui às 18 horas. Não é novela, mas é importante que você venha. Eu não vou contar o que vai acontecer porque nós não temos mais tempo. Mas você venha no próximo estudo, às 18 horas, para nós continuarmos estudando essa profecia tão importante. Até quando essa visão vai durar? Será que nós estamos vivendo as 2.300 tardes e manhãs ou será que ela já se concretizou e nós estamos vivendo após ela? Domingo que vem. Nós vamos fazer uma oração para encerrar o estudo e nós vamos dar continuidade ao culto. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos revela quão precisa é os eventos que aconteceram na história e quão o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que, através da história, nós podemos olhar e saber que há um Deus no céu que está cuidando do seu povo e que está conduzindo toda a história para que Cristo volte em breve e que acabe com o pecado, que acabe com todo o terror desse mundo. Por isso nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos ser Teus servos, queremos ser Seus instrumentos, Senhor, na pregação da Tua palavra. Nos usa, nos guarda e nos faça entender, assim como o Senhor fez ao anjo fazer com que Daniel entendesse as profecias, faça com que Teu Santo Espírito nos ajude a entender tudo o que nós precisamos entender para a Tua volta, Senhor. E nos ajude a proclamar o Teu Evangelho para mais pessoas. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém.